Boa noite, pessoal. Nós vamos começar mais um estudo da Joana de Ângeles. Continuação, né? Eu acho que agora hoje a gente termina o capítulo 8. Vamos fazer uma prece, né? Então, vamos agradecer ao nosso Senhor Jesus por mais essa oportunidade de estarmos aqui para mais um estudo, para mais aprendizados, para mais trocas de experiências, para a nossa evolução. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem os tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Você continua lendo, Glaucio, para nós? Sim. Quem pensa retamente encontra-se consigo mesmo, com o seu próximo e com Deus. O hábito saudável de pensar conduz à etapa final, que é meditar retamente. Fixam-se nos painéis da memória, por educação mental perniciosa, em maior quantidade, as impressões infelizes, os atos reprocháveis, as aspirações inferiores, e por isso afirma-se com leviandade que meditar é muito difícil. Basta, porém, que se mude a direção dos hábitos mentais e se criarão as bases da meditação. Como não se vive sem pensar, exceção feita aos portadores de psicopatologias graves, deve-se fazê-lo sempre de forma positiva e otimista, gerando novo costume no campo mental, até que seja absorvido e transformado em automatismo pela repetição natural. Quer comentar? Pode falar. Então, aqui vem lá de novo a Joana falar na persistência, né? E nos pensamentos. Nos pensamentos. Então, se a gente às vezes as pessoas falam mesmo assim, eu não consigo meditar, não, minha mente fala demais, a minha mente não para, eu fico pensando mil coisas. Então, aí ela fala aqui, que se a gente não começar e um pouquinho de cada vez, fazendo, a gente nunca vai conseguir mesmo. Né? A repetição natural das coisas na linha reta. Então, eu vou te assumir uma coisa assim. Não tenho paciência, não. Não, né? É muito difícil, né? Eu sou muito acelerada, gente. Eu ficar aqui sentada assim, ó. Por exemplo, na desobsessão. Eu fico ali. Eu fecho o olho. Mas eu estou prestando atenção no que está acontecendo de cá, o que está acontecendo de cá, o que está acontecendo na frente, o que está acontecendo atrás, o que está acontecendo na espiritualidade, o que o Espírito está falando, como é que eu estou fazendo, se tem alguém para me acudir, se não tem. E assim, se eu fico ali muito tempo parada, aí eu começo, eu mexo a perna, aí eu mexo os braços, aí eu faço assim, volto, entendeu? Não vou nem. Tem que ser um treino. Tem um remédio que cura isso. Sabe como é que chama? Idade. Falou tudo. Eu era assim. Aí, Cris, ó. E eu tinha uma ansiedade intrínseca que eu não sabia que eu era tensa. Volta e meia, estava assim à toa, vendo televisão, numa situação absolutamente descontraída. E quando eu via, eu estava tensa. Assim, sabe, por dentro. E às vezes assim com a mão. Aí, isso foi uma coisa que eu lutei a vida inteira. Aí, quando os 50 foram chegando, sabe, eu fui conseguindo acalmar e entrar nos eixos. E
Passou. Hoje, por exemplo, dificilmente eu me pego assim. Quando eu me pego assim, é hora de eu parar, pensar e descobrir o que está me forçando, o que está me absorvendo de uma forma que eu só fico ligada naquilo, entendeu? Aí eu falo, não, calma. Aí adotei o negócio para mim. A hora que eu estou nervosa, estou tensa, estou irritada, vou para o banheiro, faço exercício respiratório, isso no serviço. E enquanto eu não acalmo, eu não volto. Certo? Aí eu crio para mim a condição de acalmar. Não, eu tenho que voltar lá para a minha mesa. Aí, o que aconteceu? Passou. Então, esse negócio de balançar a perna. Olha, eu não ficava com a perna quieta um minuto. Certo? Até, assim, lá nos 40 e poucos anos. E hoje, graças a Deus, sabe como assim acalmou? Não, mas sabe, assim, se eu tiver... Ficar assim, sentada, se eu parada, tiver... prestando atenção numa coisa, eu fico horas. Se o assunto for um assunto que estiver me interessando. Sem dificuldade. Para a Beth anotar quem está comprando PG. Onde estão os cadernos? Lá na prateleira que a gente colocou ali na salinha do meio, tem caderno lá. Viu, mas eu quero a idade que a gente se acalma. Então, quando eu ficar velho, eu também quero me acalmar, porque eu estou com 70 e não consigo. Para mim foi. Certo. A Mas tá vendo? Ela faz o trabalho de respiração. Ela faz exercício. A ansiedade que eu tinha, e era uma coisa engraçada, porque na maioria das vezes, quando a gente fica ansioso por algum motivo, se a gente parar a pensar, a gente sabe por que está ansioso. E eu não sabia. Não, mas eu vou falar uma tinha coisa para a senhora. explicação dessa ansiedade, sabe? Que eu tinha. É diferente. Passou. É diferente assim. Por exemplo, eu sou psicóloga. Estou lá sentada. Qual que é a minha função? Ficar sentada ouvindo por muitas horas. Então, enquanto eu estou ali prestando atenção no que a pessoa está falando, eu estou de boa. Se eu estiver assistindo uma televisão, se eu estiver assistindo um seriado, um filme, eu fico de boa. Eu não fico tensa, igual a senhora falou, entendeu? Eu ficava... Agora, se for para mim parar aqui com uma musiquinha e parar aqui para mim meditar, aí esquece. Não, às vezes eu pego um assunto assim, não consigo. Gosto assim, fico viajando nele assim. As minhas pernas começam a mexer, eu levanto, eu faço, ó, quer saber de uma coisa? Esse negócio de meditar não é para mim, não. Vamos agir, vamos fazer as coisas. Então, você só consegue conduzir a meditação. Exato. Conduzir a meditação, porque você está em atividade. Se tivesse casado com o e tal. E essa situação que fala aí do pensamento. Hoje aconteceu, hoje não, foi semana passada. E eu só parei para pensar nisso hoje. Não foi semana passada, não, porque semana passada eu estava de férias, foi antes. Mas há uns 15 dias atrás. Eu vivi uma situação de uma pessoa que eu não via ela com muito bons olhos. Por causa de pequenos problemas assim no serviço. É a pessoa que trabalha na faxina da Receita. Aí, um dia desse, uma pessoa lá passou mal e eu fiquei olhando ela agir, entendeu? Aí eu fiquei olhando ela assim, olhando. E eu vi ela com outros olhos totalmente diferentes em relação ao que eu via antes. Aí, sabe que aquela reserva que eu tinha com ela, assim, ó, desapareceu como por encanto. E eu vi um outro lado, um lado solidário, preocupado, prestativo, sabe? Ali, tentando ver a outra pessoa, procurando saber se alguém tinha aparelho de impressão para pedir a impressão da pessoa. E eu fiquei olhando para ela assim, e parei para pensar assim, meditar. E sabe que o meu pensamento mudou totalmente. Então, isso que eu ia falar agora. A senhora tocou no assunto. Quando a Joana fala em meditar... Pensamento é uma coisa muito forte. Quando a Joana fala em meditar, não é para você meditar 1 hora, meia hora, 10 horas. É 1 minuto que você para e observa e analisa. Está em pensamento, e analisa, e aquele pensamento de outras coisas some da sua cabeça, as dívidas que você está, os problemas do seu filho, se some da sua cabeça, e você está naquele momento ali.
Você se entrega totalmente naquele momento, na linha reta. E 1 minuto que você para Essa que ela está falando. para essa meditação Eu na faço linha isso, reta, pode mudar seu futuro. Tá vendo? Eu faço isso o dia inteiro. Tá vendo? Porque senão assim, você lê cada, aqui, você vai cada se achar- paciente é de um jeito, então, Então. assim, eu tenho que estar ali para aquele paciente, naquele Você momento. faz isso. Você medita e nem sabia. Não é meditar igual Você os... está pensando em meditação. Os asiáticos. Descobrir. Sabe aquela... Não, não é isso Cada 15 não. minutos, ouvindo muito. Não, porque, por exemplo, Caminhando. Não é isso que ela está porque, falando, por exemplo, não. assim, aquele relaxamento que eu faço na quinta-feira, se eu sentar, eu consigo me concentrar. Por exemplo, assim, se for o Hélito que estiver fazendo, ou o Danilo, eu consigo fazer, que é uma meditação guiada, né? Eu presto muita atenção na voz da pessoa. Então, eu consigo fazer. Agora, aquela coisa de você sentar e tentar limpar a mente... Mas você viu que vai limpando devagarzinho. A gente ainda está no comecinho. A gente está limpando por 1 minuto, tá bom. Que bom. Por 2 minutos, por 3 Eu minutos, tá achava- ótimo. Eu achava também que isso era impossível. Eu achava que era impossível a gente ficar quieta, parada, assim, sem pensar. Aí, sabe quando é que eu descobri que é possível? Quando eu fiz crioterapia. Na crioterapia, eu encostava assim no sofá, ficava bem quietinha, as pessoas achavam que eu estava dormindo, eu não estava dormindo. E eu estava ali parada assim, sem pensar em nada, sabe? Só parada, sem pensar. E com pensamento reto. E com Sem pensamento pensamento. assim, Uhum. quieto, tranquilo. Sim. Mas no meu caso foi uma situação física que gerava isso, entendeu? Aí, com o passar dos anos, eu comecei a aprender a fazer força, principalmente quando eu estou demorando a dormir. Aí eu falo assim, não, eu preciso dormir. Aí eu fico quietinha assim, penso, e vou excluindo as imagens da minha mente, apago assim, não rapidinho. Então, não sei, alguma coisa que a gente vai, Adquirir. no meu caso, descobrindo. Uhum. Porque pode ser que alguém aprenda esse tipo de coisa com uma outra pessoa, com alguém especializado, para ensinar, para treinar. Eu fui descobrindo comigo mesma, com a própria vida. Acontecimento do dia a dia. Exatamente. É porque o acontecimento do dia a dia, a gente vai aprendendo que tem que não adianta. Por exemplo, a gente fica diante desse paciente, só ficar doente e morrer mais rápido. Você sabe, com a hora a gente vai aprendendo, com a hora vai acontecer. E aí você fala assim, eu preciso atrasar esse processo. Eu tenho uma pergunta básica para eu tomar minhas decisões. É útil, é importante para mim ou para alguém? Se é, eu vou em frente. Se não é, eu mudo o caminho. Importante isso. Uma boa pergunta. Eu me pergunto, É útil? É importante? para mim Pelo que eu ou para outra pessoa? Ou até para uma situação, por exemplo, de serviço. Até para a situação do serviço em si. Se eu estou numa situação aqui, eu sigo. Se não é útil para mim, não é útil para ninguém, não faz bem para ninguém. É para educação muito bom. Por mau hábito, quando algo de negativo acontece, a pessoa se deixa consumir, entregando-se, comentando, repetindo e fixando, quando a atitude a tomar deveria ser totalmente oposta. No entanto, quando algo de bom e útil acontece, raramente se analisa, penetra e revive, logo o substituindo por outro fato desagradável, acostumando-se com o último, com o fato desagradável, em detrimento do fato agradável. Natural que, desacostumado à reflexão em torno do bem e da paz, da saúde e da alegria, tenha dificuldade em meditar retamente. Nas primeiras tentativas, os arquivos da memória liberam as impressões deprimentes, perniciosas, e o candidato desiste, quando deveria prosseguir com esforço para liberar-se dessas e fixar as novas imagens e aspirações geradoras de saúde e de felicidade.
Aí entra naquela pessoa que só reclama. Só reclama. Só vê a coisa ruim. Só viu algo Agora, ruim, é, vai o ser sempre tempo um pouquinho todo. pior. Porque assim, eu conheço uma pessoa assim, tudo para ela é difícil, tudo para ela tá ruim, nunca dá certo nada. Aí acontece uma coisa boa, mas aconteceram tantas outras coisas, não, mas deixa eu te contar aquilo que aconteceu comigo, e ela esquece a boa, e ela passa para ruim. Eu falo, Aí, meu bem Deus, quietinho aqui, ó. socorro, sabe? E aí, assim, entra num ciclo Vicioso. vicioso. Tudo para ela é difícil. E sempre vai ser difícil, porque ela enxerga tudo difícil. Tudo é difícil. E vai ser mais difícil do que pode imaginar, porque a sintonia dela é com invisíveis nessa linha de pensamento de ação. E na hora que junta a ideia dela, a emoção dela, o crescimento dela com os externos Que a gente sabe que são, né? espirituais que aproximam, aí a pessoa cria uma condição que fica quase impossível dela romper com aquela barreira e mudar o rumo da linha de ação dela. Mas é o que a gente estava falando disso semana passada. Que se a pessoa não tiver um pouquinho de vontade, eu posso fazer tudo pelaquela pessoa, ela não vai mudar uma vírgula. Porque a mudança, a vontade de mudar tem que vir de dentro. Entendeu? Você pode falar para a pessoa, olha, faz assim, talvez vai melhorar. Não, faz assado, isso vai dar certo. Não adianta você falar. Eu falo para você e falo assim, não quero fazer nada. Porque você não está na minha pele. Você não está Não na é? minha pele. Você não sabe o que eu passei. E aí eu olho para a pessoa e falo assim, se você soubesse a metade do que eu já passei. Entendeu? Então, assim, é igual eu estava falando, só que a gente também não pode desmerecer o sofrimento de ninguém. Por quê? Porque às vezes a pessoa está passando por aquilo e para ela realmente é muito difícil. Eu não posso falar para ela assim, você corta o dedo, arranca metade do dedo. E eu chego para você e falo assim, não, vai chorar, não tá doendo não. Não tá doendo? Lógico que tá doendo, gente. Se eu arrancar metade do dedo, não vai doer? Vai doer. Só que a intensidade que eu coloco nisso é que faz a diferença. Então, assim, aquele dia que eu tô mais triste, mais deprimida, outro dia eu falei pro Ed, eu falei assim, nossa, eu tô tão cansada, eu acho que eu quero ficar só deitada na minha cama. Ele falou assim, você vai deixar isso tomar conta de você? Aí eu olho e falei, você tem razão. Aí eu levanto, vou lá com uma música. Então, quer dizer, sempre tem alguém para te cutucar. E aí você tem as escolhas. Ou você vai no cutuco e resolve, ou você realmente fica de cama. Então, o que você escolhe? Ficar dormindo. E aí você vem para o centro. Você escuta que você tem que mudar seus pensamentos, que você tem que mudar comportamento. E aí você fica fazendo do mesmo jeito? Se a gente faz as coisas do mesmo jeito, temos sempre os mesmos resultados. Pensamento Se tem tudo a ver quero. com o estado do espírito também. Depende de onde Se você eu está quero. e o que está te motivando. Se você está vendo notícia ruim, você Exato. tem um... Mas assim, ó. Você está vendo, escutando Mas música, se você tá você- vendo- Mas se você quer resultados diferentes, você tem que começar a fazer algo diferente. Eu tô rindo aqui porque eu acho que quase todo mundo sabe. Eu acho que eu já comentei isso aqui na mesa, o Ribeiro sabe. Eu não sou apaixonada pela vida. Eu não sou. Isso está dentro de mim. Eu não sou apaixonada pela vida. Eu não sou aquela pessoa, nossa, que lindo, nossa, que perfeito. Não, não sou. Mas eu não sou baixa astral. E quando vem algum pensamento, eu falo, show pensamento, que essa existência eu não vou perder. Mas eu acho que isso é graças ao espiritismo que eu estou desde os 14 anos. Eu imagino que se eu não tivesse conhecido o espiritismo e não acreditasse nas palavras que os espíritos trazem para a gente, Eu tinha se eu suicidado. tenho a impressão que sim. Mas eu, nossa, de jeito nenhum. Mas apesar de eu não ter amor perfeito pela vida, que eu acho que tem alguma coisa, que eu sinto saudade de alguma coisa, que eu não sei o que é. Eu sinto saudade de alguma coisa. Mas isso não me deixa cair, eu não fico com pensamento negativo.
Ah, não consegui isso hoje. Não, peraí, que amanhã eu consigo. Eu amo minha vida, tudo que eu faço. Continua vendo aí. É, mas Eu sou mais da lógica, eu sou mais da da lógica. E eu sinto saudade de alguma coisa que eu ainda não sei o que é. No Evangelho tem uma passagem, eu não me lembro qual é, que fala assim que é isso que você acabou de falar, que a gente sente falta de alguma coisa. Não é essa palavra, não, mas é saudade, É uma de alguma de alguma coisa que a gente não coisa. sabe, né? Falta de alguma coisa que você já teve ou já viveu, Com e que certeza. você não sabe de onde vem aquela tristeza por Nostalgia, aquilo, aquela nostalgia, né? por aquilo que você, de uma certa forma, que você sente. Aí- Aí fala, a mensagem fala mais ou menos o seguinte, que isso é a situação que você já viveu no passado, vamos assim dizer. E que você precisa se fortalecer com o que você tem hoje, É o que eu faço. para que você, vamos assim dizer, isso é interpretação minha, não é a palavra do Mas Evangelho, eu não. faço isso. Mas a ideia é para que fortaleço. você se redima, para que você se recupere e um dia consiga entender, compreender aquilo que você sentia. Sim, sim. Agora, e aí, às vezes, você falou. Oi, gente, caiu a conexão aqui. Já vou pôr o livro aqui de volta. Peraí. Acho que ele até foi. Vocês ouviram até onde? Alguém pode me falar? É pequenininho, só tinha lido um parágrafo. Agora você estava falando que ela sente saudade de alguma coisa que ela não sabe o que é. Ô, Gláucia, eu também não sou apaixonada pela vida. E eu sinto saudade mais de lá, de onde eu estava, lá do além do que daqui. Você acredita? Vocês estão ouvindo? Estou te ouvindo. Ah, então, e eu sinto saudade mais de lá do que daqui. Eu não sei quais pessoas, inclusive meus pais de outras vidas, meu pai de outra vida. Eu sinto muita saudade dele. E eu sinto mais saudade das pessoas que ficaram lá. E as pessoas que estão aqui, eu não gosto. Não todos, é claro, né? Não gosto das pessoas que praticam o mal. Claro que eu já fiz isso muito em outras vidas. Mas eu acho um absurdo quando aparecem esses crimes, essas coisas. Eu não gosto. E assim, eu fico pedindo, eu já até pedi, Deus me leva, porque eu estou sentindo muita saudade lá, muita saudade. E assim, né, interessante, eu não pensei quanto que meu filho ia sofrer, né? Se acontecesse no meu filho pequeno, o maior já está na vida sofrer também, né?
mas ele já está grande. Mas o pequeno não tem nem onde ficar, né? Mas, assim, eu sinto muita saudade lá, não sou apaixonada também pela vida e tenho menos entusiasmo que você falou agora, né? Que você, mas você leva a vida com alegria. Eu não, eu ainda tenho esse porém. Eu não sou uma pessoa alegre. Eu não sinto alegria na vida. Interessante, né? Interessante, não sei. Agora você pergunta por quê. Vilma, que eu não. Eu não estava te ouvindo agora. Outra coisa que eu não paro de pensar é justamente assim, eu com a doença, com o problema, não é doença, um problema que afetou a Maria Paula, a todo momento eu penso só na minha vida, porque eu tenho a Maria Paula para conduzir, né? Para auxiliar, para ser amparo dela, então eu não posso ir agora, não. Você não pode fraquejar. Agora eu estou pensando assim em relação ao Luiz. Você Mas tem eu seu estava menino? assim, sendo muito egoísta, pensando só que eu queria sair daqui, porque eu não estava bem aqui, eu não gosto de ficar aqui na Terra, eu não gosto dessa encarnação desse jeito. Agora não, sabe? Mas assim, pedindo muito a Deus, gente, muito, para tirar essas coisas do meu coração, estudando muito, estou estudando muito, ultimamente estou estudando muito. Pensa no seu muita filho. palestra, tentando entender, e estou pensando nele agora. Eu olho para a carinha dele e falo, gente, não sei. O que eu pensava assim, né? E uma coisa, pensa que aquilo que a gente desistir hoje, a gente vai ter que recomeçar no futuro, certo? Pois é, mas não é uma desistência assim não é uma desistência assim de eu não quero porque lá é mais importante para mim, é mais importante que eu vá para lá. A saudade, tem dias que eu sinto tanta saudade que eu não sei de quê, mas de alguma coisa que está lá, que eu deixei. Muita saudade mesmo. Eu acredito que deve ter muita gente importante, muito importante que eu deixei lá, mas eu fico pensando também, meus filhos são muito, muito importantes. Meu pai atual é muito importante. Então, mas eu tenho que conectar isso ao meu espírito e absorver essa ideia, entendeu? Parou de novo o áudio? Né? Porque a gente estava te ouvindo. Ah, tá. Aí a Glaucia falando aqui, eu falei, nossa, igual eu também. Por isso que nós duas estamos trabalhando juntas, para nós duas aprender. Não é à toa, não, viu? Eu vou na próxima reencarnação, eu quero estar junto com vocês duas, só para não ver a farra. Ai, Deus. Vamos terminar? A concentração é a fixação da mente, por interesse ou seleção, em qualquer pensamento, em alguma ideia especial que se deseja analisar ou reter. A meditação é a aplicação da concentração na busca de Deus, interiormente, com determinação e constância. Seu objetivo é único. O seu objetivo único é o de atingir o fluxo divino e conhecer Deus, senti-lo e alimentar-se da sua energia. É o estado de quietação mental. Jesus afirmou: o teu olho é a luz do teu corpo. Se o teu olho for um só, todo o teu corpo será luminoso. Se o indivíduo permitir-se olhar para dentro, todo ele se torna uma só ideia visual. Ao captar a luz divina, igualmente todo ele se fará luminoso, e nenhum sofrimento perturbará, graças à aquisição da saúde integral. A meditação reabastece de energias salutares, refazendo a harmonia do psiquismo, e o do organismo físico. Quem medita retamente, crê, quer, fala, opera, vive, esforça-se e pensa com retidão, adquire os valores indispensáveis à salvação. Nesse estágio, a pessoa doa-se e já não mais vive
sendo Cristo quem vive nela. Liberta-se, por fim, do sofrimento. Ó, então O agora, olhar para dentro. semana que vem, nós vamos começar o processo de autocura. Oba. Querendo ou não, a meditação é você parar 30 segundos, para poder pensar sobre uma coisinha, sobre uma decisão, sobre uma reação, sobre uma atitude pequenininha em qualquer coisa na vida. Sim. Certo? Ao invés de fazer as coisas, vamos assim dizer, abruptamente, por instinto, de supetão, para 1 minuto, pensa, Olha para dentro. Olha para dentro. E é uma meditação que, na verdade, a gente nem para pensar que ela deve existir, né? Ela Quando a tem gente que fala em existir. meditação, Ela tem que a gente existir. pensa, parar lá, pensar, só pensar, olhar, pensar um tempão, analisar, atingir outras esferas, não sei mais o que, não sei mais o que, não sei mais o que eu vejo as pessoas adeptas da meditação falarem. E não é bem assim. A meditação adequada é essa aí. É minuto por minuto da vida da gente. É você pensar para falar, é você pensar para agir, não deixar o impulso tomar conta. É essa meditação que ele está falando. Aqui, ó, ela fala, ó, o que que ela fala? Ela fala da concentração e da meditação, que são coisas separadas. A concentração é a fixação da mente por interesse ou seleção em qualquer pensamento, em alguma ideia especial que se deseja analisar ou reter. É a concentração. A meditação é a aplicação. Então, concentrar é fixar. E meditação é aplicar. A concentração na busca de Deus. Eu estou concentrado aqui. Estou concentrado. Mas, além de estar concentrada, você precisa estar meditando antes de tomar as atitudes, né? Ah, mas é isso mesmo. Bom, gente, então, terminamos o capítulo 8. E aqui, Cris, ela fala constância, foi o que a dona Sandra falou, ó. Tem que ser constantemente. Constante, ó, constância, determinação e constância. Então, semana que vem, a gente vai começar o processo de autocura. Se esses outros capítulos já deu pano para manga para nós falar, imagina semana que vem. Então, hoje é o dia 23. Aí, ó, ela falou, né, aqui, a gente estudou. Vou pegar seu livro, só um pouquinho. Então, primeiro a gente estudou o que é o sofrimento, o que era, a gente aprendeu o que significava sofrimento, né? E depois vem uma análise do sofrimento, por que a gente sofre, né? O que faz a gente sofrer. Depois a gente falou origens do sofrimento, que vem falando, né, das nossas ações, de coisas do passado. Aí a gente falou também sobre a cessão do sofrimento, cessão, né? É uma forma de acabar com o sofrimento. Caminhos para a cessão do sofrimento, então, quer dizer, ela mostrou tudo, né? Ela veio mostrando passo a passo do que a gente pode fazer. Aí depois ela falou de altruísmo, que é benefício, né? Os motivos do sofrimento. Aí agora a gente acabou de estudar. O 8 foi grande, né? Foi, o 8 foi bem grande. Caminhos para a saúde. E agora é processo para a autocura. Então, quer dizer, rapaz do céu. Quem sabe no final desse livro a gente não faz pelo menos 1%, Então, né? nossa.
Não consigo lembrar o nome do livro que a gente estudou. Meu Deus, cadê sabendo? Aí depois eu vou Alguma pesquisar coisa de aqui. consciência, não era? Peraí que eu acho aqui. Não consigo lembrar, parece até que eu não estudei o livro. A gente leu Vitórias da Depressão, Esse eu não estava. que esse Vitórias da Depressão foi um livro que não é da série psicológica, e a gente estudou ele. Depois, peraí que eu já vou olhar aqui e falo para vocês. Quer ver? Gente, cadê o... Aqui. Série psicológica da Joana de Ângeles. O livro 1, Jesus e Atualidade. A gente já leu esse, tá, Karina? Depois, O Homem Integral. O Homem Integral eu estudei, mas não foi aqui. E agora nós estamos no Plenitude. O Homem Integral. Eu estudei ele, mas não foi aqui. Comprei um outro dela, mas... E aí depois, o próximo, depois desse, é o Ser Consciente. Acho que é esse que eu comprei. Então, são 15 livros. Esse não tinha, e eu comprei um outro dela. Não sei se são... Eu acho que são 15 livros. Mas aí, agora, nós estamos no Plenitude. E esse estudo tem todos lá no YouTube, viu, Karina? Audiolivro? Lá no YouTube tem os estudos que a gente fez desses livros. No Sabedoria Fraterna. Tá bom? Então, vamos encerrar? Faz oração para nós. Não? Dona Áurea, faz oração para nós. Ave Maria, cheia de graça, Deus com vós. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. Agradecemos, aprendizados, adquirimos. Que assim seja. Tchau, pessoal. Tchau. Eu faço o que eu sei.